Olá, amigos, mais uma vez juntos aqui para analisarmos a obra Aborto Sentimental. Hoje nós vamos falar sobre o início da vida e o lapso temporal de proteção do tipo penal. Vou deixar claro para vocês aqui o que a obra considera como início da vida fetal. Qual é a posição do livro com relação sobre quando começa a proteção ao feto. Nós sabemos que no ordenamento jurídico brasileiro há a proteção ao direito à vida do nascituro, resguardando seus direitos fundamentais desde a sua concepção, conforme dispõe o artigo 2º do Código Civil. No entanto, existem divergências na doutrina quanto ao início da vida do feto. Para o Dr. Rogério Greco, o início da vida inicia-se com a anidação, sendo que para fins legais de proteção, a vida do feto na fase intrauterina somente terá relevância para a lei penal após a anidação. Ou seja, quando de fato ocorre a implantação do óvulo já fecundado no útero materno, e não somente a partir da fertilização do óvulo pelo espermatozoide. Ou seja, a vida para o Dr. Rogério Greco consuma-se com o processo de inidação. O que é isso? É a colagem do óvulo fertilizado no solo do ventre materno. Afirma o Dr. Rogério Greco que enquanto não houver anidação, será impossível a atuação da lei penal para fins de proteção ao bem jurídico do feto, ou seja, a vida, ficando afastadas todas as discussões referentes ao uso de substâncias que seriam consideradas abortivas, mas que não tem o condão de repercutir juridicamente pelo simples fato de não permitir a implantação do óvulo no útero materno. Igualmente, não se configurará o crime do aborto na hipótese de gravidez ectópica, que é aquela gravidez que ocorre nas trompas da mulher. Por quê? Porque o óvulo fertilizado, ele não chega ao útero materno, então não há aborto. A obra Aborto Sentimental só considera aborto do óvulo já fertilizado, colado no útero materno. Quando o óvulo fecundado não consegue chegar até o útero materno, e aí se desenvolve fora dele, que é o caso da gravidez ectópica. O mesmo acontece na gravidez tubária, onde o ovo se desenvolve nas trompas de Falópio. Pois bem, para fins legais de proteção da vida do nascituro, o tipo penal que prevê o delito do aborto tem início a partir da nidação, encerrando-se no início do parto, passando a partir deste momento a morte do nascente a ser considerado homicídio ou infanticídio, conforme o caso concreto. Essa é a posição do Dr. Rogério Greco e essa é a posição por mim adotada na obra Aborto Sentimental. Em sentido contrário, Fernando Capês, outro doutrinador na área do direito penal renomado, afirma que a origem da vida humana, ainda dentro do organismo materno, dá-se com a fertilização do óvulo pelo espermatozoide. Ou seja, a partir da fecundação. Para Capês, a vida começa a partir da fecundação e não da anidação. A partir daí, no lugar do óvulo, surge o embrião, um ser dotado de vida. Explica que, apesar do óvulo fecundado ainda não ter se fixado no útero materno, já existe uma vida que vai começar a se desenvolver, que já foi, porém, gerada pela fertilização do óvulo e que a partir desse momento em diante pode ocorrer o aborto. Essa é a posição do doutrinador Fernando Capês. Para ele, a vida começa com a fertilização do óvulo. O autor, Fernando Capês, faz comentários acerca do dispositivo intrauterino, mais conhecido como DIU, do qual existem dois sistemas, sabendo que o primeiro atua sobre a base do óvulo já fecundado, impedindo a sua fixação no útero, enquanto o segundo, mais moderno, atua bem antes, inviabilizando a própria fecundação. Nestes casos, no uso do DIU, configuraria o delito de aborto? Vamos pensar a respeito do assunto. Na primeira hipótese, o autor, Dr. Capês, ele entende que não configura o delito de aborto,
porém considera que houve interrupção da vida, mas em virtude de existir previsão legal que permite o uso do mencionado dispositivo, ocorre a exclusão da ilicitude, estando o uso do dispositivo amparado pelo exercício regular do direito, ou seja, uma causa excludente da ilicitude prevista no artigo 23, inciso 3º do Código Penal. O doutor Fernando Capês ainda argumenta que, ainda que seja possível sustentar à luz da teoria da imputação objetiva que o fato não sequer é típico, visto que o Estado não pode autorizar as pessoas a usarem DIU e, ao mesmo tempo, afirmar que tal uso configuraria fato definido em lei como crime, assim, se a conduta é permitida, gerará um risco permitido, o qual jamais levará a um resultado proibido. Cabe ressaltar ainda que, à luz da teoria de Hans Welsel, a aplicação do dispositivo referido é socialmente aceita, considerado normal, adequada, correta, permitida e, portanto, atípica, que ante a ausência da inadequação social. O mesmo ocorre com o uso da chamada pílula do dia seguinte, vendida nas farmácias, que as mulheres compram assim que ocorre a prática do ato sexual, como medida de prevenir uma gravidez indesejada, faz uso da pílula do dia seguinte. Segundo o dicionário Aurélio, fecundação é o ato ou efeito de fecundar ou de ser fecundado, ou seja, o momento em que ocorre o encontro do espermatozoide, o gameta masculino, com o óvulo, o gameta feminino. Define também que o útero é o órgão no qual se gera o feto dos mamíferos. Já o processo de fixação do óvulo, já fecundado no ventre materno, é conhecido como nidação ou concepção, segundo o dicionário Aurélio, o qual define a concepção como ato ou efeito de conceber ou de gerar no útero. Geração. Então é preciso fixar bem a diferença entre fecundação e nidação. A fecundação, ela ocorre quando o óvulo encontra com o espermatozoide e ali acontece o processo de fecundação, na fertilização do óvulo pelo espermatozoide. Então, após esse processo de fecundação, o óvulo viaja até o ventre materno e cola-se no útero, onde esse processo é chamado de nidação ou concepção. Para a obra Aborto Sentimental, a vida começa aí. A proteção jurídica da vida do feto começa a partir da nidação, a partir do momento em que o óvulo fertilizado atinge o útero materno. Contrariando o doutor Fernando Capês e adotando a mesma linha de raciocínio do doutor Rogério Greco, entende-se que a vida inicia-se com a anidação, como já falado, ou ainda a partir da concepção, que, segundo o dicionário Aurélio, significa o ato de gerar no útero, uma vez que a vida intrauterina só é possível no ambiente do ventre materno. Ou seja, o óvulo, por mais que ele esteja fecundado, fertilizado, ele não tem chances de vida senão dentro do útero. Caso o gameta masculino penetre no gameta feminino e este não consiga chegar até o útero, pode ocorrer gravidez ectópica ou tubária, não sendo possível a formação da vida fora do útero. Logo, a vida depende do ventre materno. Não se pode confundir os processos de fecundação com nidação, como nós falamos aqui. A primeira refere-se ao processo onde ocorre a fusão do gameta masculino, do espermatozoide, com o gameta feminino, o óvulo. Já a segunda diz respeito ao momento em que o óvulo já fertilizado chega ao útero materno. É importante frisar, é importante reiterar esse assunto. O que pode ser chamado também de concepção. Segundo o dicionário Aurélio, é o ato ou efeito de conceber ou gerar no útero. Então, nós fixamos bem esses dois conceitos. Ante todo o exposto, fica desde já descartada a possibilidade de aborto da utilização de DIU em ambos os tipos. Porque no uso do DIU, o óvulo fertilizado não chega ao útero materno. O DIU, ele não permite que o óvulo fertilizado chegue ao útero materno. Se o método antigo atua no óvulo fecundado, impedindo a sua fixação no útero, logo
não ocorre a concepção, não ocorre a anidação. Portanto, não há que se falar em interrupção da vida, pois ela sequer foi iniciada, porque a vida só começa com uma anidação. No método mais moderno, o DIU atua impedindo a união do espermatozoide com o óvulo. Nesse caso, não ocorre a fecundação e, consequentemente, não há concepção. Então, o DIU, no modelo antigo, ele atua no óvulo fertilizado, impedindo que ele chegue ao útero, e o DIU, no modelo novo, impede a própria fertilização, impede a própria fecundação. Então, não tem fecundação e não tem anidação. Os métodos ora questionados, como o DIU, nada mais são do que meios de prevenção de uma futura gravidez não planejada, funcionando mais como um dos instrumentos eficazes no planejamento familiar. Nada mais prudente para as mulheres que assim procedem. Então, o uso do DIU não é um método abortivo, ele não aborta, ele previne gravidez, ele previne a gravidez indesejada, ele promove o planejamento familiar em ambos os tipos, no método antigo, onde ocorre a fecundação, onde ocorre a fertilização do óvulo, mas não ocorre a anidação, a colagem no útero materno. E no método mais novo, que não existe nem a fecundação e nem a anidação. Então, a obra descarta o DIU como método abortivo. Não é um método abortivo.